irmãos. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade. E vamos lá. Falar um pouquinho sobre Jesus. Então, hoje me foi pedido para falarmos sobre o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. E eu sempre penso que cada vez que a gente medita sobre isso, né? Nós devemos ser perfeitos, Jesus é o nosso modelo, né? Invariavelmente, se não somos nós mesmos, a gente sempre escuta, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Ou então, numa situação em que, invariavelmente, há alguns anos, a gente vem passando de problemas sanitários, problemas de doença, problemas políticos, enfim, além dos problemas que já nos ocupam o dia a dia, a gente também fala ou escuta, né? Eu não tenho sangue de barata. Eu ainda não consigo ser assim, né? Um dia, quem sabe? Ou então, deixa para a próxima encarnação. A gente não tem várias? Nessa não vai dar. Deixa para a próxima. Então, a gente escuta isso. E esse capítulo, ele é um capítulo que nos instiga muito, porque Jesus, na fala que nos é transmitida nesse capítulo, especificamente, ele não pede para nós, por gentileza, eu gostaria que vocês fossem perfeitos, que vocês buscassem a perfeição, né? Por favor, eu gostaria que vocês amassem uns aos outros. Ele não se coloca dessa forma. Jesus se coloca de uma forma imperativa. Não sei se já haviam percebido isso, né? Então, eu fiquei meditando e pensando que nesse capítulo que ele vai tratar aqui, e Kardec nos traz isso e nos traz algumas instruções dos espíritos, algumas reflexões, onde ele vai tratar de caracteres da perfeição, que é uma lista, né, grande. Depois ele termina falando, ainda tem muitas outras, mas se você já conseguir, se a gente já conseguir fazer um pouco do que está aqui, tá bom. Caracteres da perfeição, o homem de bem. Por favor, tá, gente? Hoje a gente está num mundo muito complicado, então eu estou falando de homem ou mulher ou qualquer pessoa, pode ser assim. Os bons espíritas, parábola do semeador, que é maravilhosa essa parábola, né? Instruções dos espíritos, o dever, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Se a gente parar para prestar atenção, antes da gente começar a falar mesmo assim, dá para entender que ele fala da gente o tempo inteiro? Ele fala de nós no mundo, ele fala de como a gente produz ou não na semente que é colocada em nós, ou como semeador, se a gente semeia ou não. Ele fala do dever, ele fala de superiores ou inferiores e o nosso relacionamento, ou como superiores, alguns inferiores, ou vice-versa, nesse trato todo de inter-relação. Ele fala de nós no mundo e ele fala dos cuidados do corpo e do espírito. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu gostaria de trazer essa reflexão hoje. Uma palestra ou uma conversa, como nós estamos tendo, ela pode ser abordada de várias formas, né? A gente pode dar o mesmo tema para 10 pessoas e são 10 palestras diferentes. Então eu gostaria de abordar esse assunto, sob essa ótica hoje, a nossa, e não a do outro. Então, por favor, se alguém aqui se sentir tentado a pensar, né, durante o tempo que a gente vai falar aqui, nossa, fulano deveria estar aqui ouvindo isso hoje,
ou a fulana seria tão bom que ela estivesse ouvindo isso, não corram esse risco. Imediatamente pensem, não, quem está aqui sou eu. Então sou eu que preciso refletir dessa forma hoje. Refletir. Eu não estou falando de ninguém aceitar nada. Todos temos livre-arbítrio, né? Então vamos procurar pensar sobre a nossa ótica, o nosso ponto de vista. Vamos trazer para nós isso. E não acusar a quem quer que seja, tá certo? Vamos entender por quê. Olha só. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele está pedindo para a gente ser perfeito? É um imperativo, sede perfeitos. Ele não está perguntando se a gente quer. Sabem por quê? Hoje o Espiritismo nos explica isso. A gente tem a opção de querer ser perfeito ou não? Já pararam para pensar nisso? Eu posso decidir? Não quero, isso eu não quero e acabou, não vou ser perfeita. Posso? A gente não pode. A gente pode retardar isso. A gente pode deixar isso postergar o máximo que a gente puder. Mas sabe por que a gente não tem como não ser perfeito? Existe essa fatalidade de sermos perfeitos um dia. Porque nós somos perfectíveis, nós somos criados para isso. Nós somos criados para evoluir. Tanto que vocês podem perceber que se nós ficamos parados na nossa vida, o que acontece? A lenda urbana. Eu vou trabalhar, vou casar, constituir minha família, depois eu vou ter meus netos, vou me aposentar e não vou fazer mais nada da minha vida. Aí fica doente. Aí começa a acontecer um monte de coisa. Por quê? Nós não fomos feitos para ficarmos parados. Ah, Mônica, mas eu trabalhei tanto a vida inteira, agora eu tô velha. Espírito tem idade? Nós todos aqui somos milenários, não sei se vocês já pensaram nisso. Isso aqui não é a Mônica. Isso como foi trazido no filme para nós, isso aqui é um avatar. Isso aqui é um corpo que reproduz, que retrata a Mônica. É porque eu falo que Deus é bom, como está na Bíblia. Porque se nós pudéssemos nos ver agora como nós realmente somos, ia sair todo mundo correndo, de medo. Até começando por nós. Então, olhem só que interessante. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então a gente vai ser perfeito igual a Deus? Claro que não. Por isso, as obras da codificação, as obras básicas, precisam ser estudadas em conjunto. E elas se complementam e nunca se contradizem. Podem acreditar. Porque lá no Livro dos Espíritos, a gente sabe que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, nós não somos Deus. Nós somos criados por Deus. Certo? Então, essa perfeição é porque Jesus não tinha como explicar isso naquele momento. Essa perfeição é uma perfeição relativa. Seremos perfeitos, mas ele não está falando que nós seremos deuses. Certo? Bom, e quando ele fala vós sois deuses, vós sois luzes, vamos entender dentro da nossa possibilidade de perfeição. Então, é uma perfeição relativa. Nós vamos evoluir sempre, sem nunca chegarmos a sermos Deus. Deus é único, certo? Bom, então, como que nós vamos analisar o imperativo dessa perfeição, né? A gente deve estar sempre, então, se aperfeiçoando, ou a gente pode fazer, que nem eu disse no início, deixa para a próxima, nessa não dá. Vamos lá. O que é perfeição? Rapidamente. Porque é importante a gente conhecer o nosso idioma para a gente entender, né? E raciocinar da maneira correta. Muito cuidado, gente. Muitas pessoas ouvem palavras por aí e ouvem
utilizadas num contexto equivocado, de forma equivocada, aí a gente sai repetindo igual papagaio, não sabe nem o que está falando. Então, o dicionário é nosso amigo. Olha lá. Do perfectio designa o estado, perfectio, a raiz de perfeição, designa um estado de ser, designa o estado de um ser, cujas virtualidades ou virtudes se encontram plenamente atualizadas ou realizadas. Então, é o ser virtuoso, é o ser perfeito. Em teologia, plena realização sob o ponto de vista moral, consumação no bem que compete a cada um possuir e atuar. Bom, assim, todo homem é chamado à perfeição, à santidade. A gente não tem como escapar disso. Nós fomos criados para isso. Bom, perfeccionismo não tem nada a ver com perfeição. Ah, então eu já estou no caminho certo, Mônica, que se você soubesse como eu sou perfeccionista, aí eu vou falar então, vamos conversar. Vamos procurar uma terapia, né? Vamos procurar estudar mais o espiritismo, porque perfeccionismo está diretamente associado ao orgulho. Não tem nada a ver com perfeição, que nos pede humildade como uma das suas bases. Desde o momento que não somos perfeitos, por que eu vou querer ser perfeccionista? Deixar tudo no lugar corretamente, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, porque eu sei o que é bom. Não é assim? Se não for a receita feita assim como eu estou acostumado, porque minha bisavó passou para minha avó, que passou para minha mãe, que eu estou passando para minha filha. Se ela tentar inovar, não vai dar certo. Por quê? Porque eu estou falando que não vai, tem que ser assim. A roupa tem que ser dobrada dessa forma. Por quê? Se for de outra, vai acontecer o quê? Uma catástrofe no mundo? Porque para quem tem toque é assim. Você tirou isso... Alguém tem toque aqui? Não. Vou mexer o vaso, tá? É verdade. Quem tem toque se mexer... E é muito sério isso. É um problema que afeta o nosso psiquismo. Mexeu, vai acontecer uma catástrofe. Então, muito cuidado. Ser perfeccionista não quer dizer ser perfeito, tá? Então, vamos cuidar. Já marca logo a orientação espiritual, marca o psicólogo e vamos refletir. Bom, e Jesus falou sede. Então, ele está falando que a gente precisa ser, correto? Bom, quando a gente vai ser é um problema nosso. Ele já falou isso para Publio Lentulus quando ele não era Emmanuel. Lá na encarnação dele, há 2000 anos, se ninguém leu, por favor, leia. Publio Lentulus, lá naquela encarnação, como Publio Lentulus, como senador romano, aliás, aquela carta que descreve Jesus está no Vaticano, é uma carta original. Ele foi convocado pelo governo romano, Publio Lentulus, para saber quem era aquele Jesus. Ele escreve, aquela carta é real, não é nada do espiritismo, é real aquela carta. E aí Jesus, depois que ele, Jesus no encontro com ele faz o convite a ele para segui-lo. E ele fala o quê? Não. E Jesus faz o quê? Tá bom. Daqui a 2000 anos a gente se encontra de novo. Por quê? Nós estamos fadados à perfeição. Nós escolhemos quando e como. Olha só. Deus, quando nos criou, criou-nos simples e ignorantes, não é verdade? Eu gosto de insciente. Com a nossa consciência dormindo. E aí, o que vai acontecendo conforme as encarnações vão se sucedendo e nós vamos ter oportunidade de escolha? Lembram da dracma perdida, da ovelha perdida? Lembram dessas parábolas? Dracma perdida, ovelha perdida, filho pródigo. Elas têm um elo de ligação. A gente vai evoluindo na nossa consciência e vai começando e vai fazendo escolhas cada vez mais conscientes.
Olha que interessante. E aí Jesus nos pede para que nós amemos. Ali no início desse capítulo tem: amai os vossos inimigos. Ele está pedindo? Não. Ele está falando: amai. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha nessas horas de política, hein? Vamos amar aquele que a gente não gosta? Aquele que a gente deseja e fala: meu pai, só podia levar embora, né? Desencarnar a pessoa logo de uma vez, resolvia todos os problemas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Olha só, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, fiz tudo por essa pessoa entrou com ação trabalhista contra mim. Aí vem Jesus e fala: orai por aqueles que vos perseguem, ele está querendo levar minha casa, ora por ele. Como assim? Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais do que os outros? Os pagãos também não fazem isso? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E só a reencarnação é o elo que nos permite compreender tudo isso. Mas, Mônica, eu não lembro de outras vidas, eu não tenho nada que fazer com isso, por isso eu não admito estar sofrendo nessa vida. Sofrimento é opção. Dor não, a dor a gente passa. Mas se eu vou passar pela dor de uma forma resignada e compreendendo isso, e pedindo em oração para Deus que substitua, que permute aquela dor por trabalho, é uma opção minha. Se eu me revoltar, eu fico sofrendo. Por quê? Porque nós colhemos o que nós semeamos. O caminho é só nosso. Se eu vou plantando sementinhas de tempestade, de vendavais, de maremotos, de tsunami, eu vou ter que voltar por esse caminho. E eu vou colher o quê? Eu não plantei tempos amenos. Eu não plantei dias ensolarados. Mas se eu fico resignada, se eu me mantenho resignada, eu com certeza terei pessoas no meu caminho e espíritos amigos que estão ali me ajudando. Ali na frente vai ter um tornado, vai por aqui. Ali na frente vai ter um probleminha, vamos comer. Você ganhou tanto, agora guarda porque você vai ter que despender ali um pouquinho mais para frente, não gasta tudo, vamos ser previdente. O próprio Evangelho nos fala sobre isso, que é um manual de vida. Então, esses caracteres de perfeição apresentados por Jesus e que Kardec nos traz nesse capítulo, será que quando ele pede para que nós, lá em cima, amai os vossos inimigos, ele perguntou por acaso, se você tiver um inimigo, ama? Ou ele falou de cara, amai os vossos inimigos? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem inimigos. Não é isso? Mas lá no Livro dos Espíritos, olha porque a codificação tem que ser estudada no conjunto. No começo pode parecer complicado, mas depois a gente acostuma e gosta. Porque aprender é um dos maiores prazeres que a gente pode sentir. Olha só, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a
ti mesmo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção hoje. Quando Jesus pede, ame o seu inimigo, e durante as suas pregações, ele fala da trave e do argueiro no olho. Não é isso? Ele dá o exemplo da mulher adúltera, quando pede para que quem estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, e traz uma reflexão, uma chamada de consciência. Ele pede para que nós conheçamos a verdade, porque essa verdade vai nos libertar. Quem será que é o nosso primeiro inimigo? Joana de Ângeles deixa isso claro, e eu fiquei muito feliz de terem deixado isso no filme do Divaldo, quando ela diz a Divaldo, no final você vai entender que nunca foi entre você e o outro, mas que sempre foi entre você e você mesmo. Por isso que essa questão está aqui no Livro dos Espíritos. Por isso que Jesus nos disse amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo está partindo primeiro de nós. Porque pela psicologia, Jung já nos trouxe que geralmente aquilo que eu não suporto no outro, eu projeto de mim mesma, porque está me incomodando. Quando eu já tenho aquilo, e Emmanuel traz isso também, e quando eu já tenho aquilo resolvido, eu simplesmente olho e falo, eu já fui assim. E eu consigo ter compaixão pelo outro, mas enquanto aquilo estiver me incomodando muito, ou eu ainda sou assim, ou eu não resolvi isso comigo. Porque eu projeto no outro aquilo que eu sou. É por isso que precisamos viver nessa vida de inter-relação. Por isso que não podemos ser eremitas. Então, olha que interessante. Será que a nossa limitação em percebermos quem somos não esbarra exatamente nesses inimigos? Esses inimigos, quais são? Insegurança, perfeccionismo, falta de humildade, falta de respeito, vitimização, controle, racionalização, inveja, deslealdade, infidelidade, tantas outras coisas. Filhos do ego, irmãozinho ali do orgulho, que dizem os espíritos no Livro dos Espíritos que são os maiores escolhos da humanidade. Então, o caminho para a perfeição começa em que eu estude, leia, reflita, para aplicar em mim. Eu preciso me dispor a começar essa jornada para dentro de mim, para esse autoconhecimento, para que eu possa, me conhecendo, enxergar não só os equívocos que eu cometo, mas aqueles que eu já não cometo mais, e também as virtudes que eu já tenho. Para que assim eu possa entender que como eu também tenho equívocos, o outro também tem. Para entender que como eu também tenho virtudes, o outro também tem. Não existe um ser absolutamente mau. Primeiro que o mal não existe. Mônica, mas você não sabe o que é um criminoso psicopata serial killer. Sei. É um ser totalmente imerso na ignorância do bem. Mas ele é filho de Deus. E ele vai chegar a ser um anjo. Quando? Eu não sei.
Eu oro por ele e me preocupo com a minha evolução. Por quê? Porque eu sou egoísta? Não. Porque eu tenho que ter a consciência de que, como co-criadora de Deus, eu preciso acender a minha luz, como pede Jesus, para iluminar o meu caminho e ser luz para o caminho do meu irmão. Nós estamos todos juntos, todos interligados. Por isso, se eu vibro ódio, se eu vibro raiva, se eu quero que alguém morra, lembrem que eu estou indo na contramão do que nos pede Jesus, do sede perfeitos. E não adianta darmos a desculpa de que nessa vida eu não consigo, porque é o aqui e agora. Nós estamos nesse momento de transição planetária. Não tem amanhã eu faço. Eu preciso começar hoje. Mônica, isso quer dizer que se nessa encarnação eu não for perfeita, eu vou lá para o outro planetinha mais atrasado? Não, não é nada disso. Porque os espíritos também respondem a Kardec em uma das mensagens. Como é que eu conheço um verdadeiro espírita? Eu conheço um verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se transformar. Um espírita cristão. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Vocês estão falando com uma pessoa que de vez em quando fica assim, que mexe com decisões de justiça, que de vez em quando eu falo, eu queria passar pelo computador aqui, lá na cabeça daquele juiz e falar, escuta aqui. Não posso. Com política, não posso. Mas queria. Não vamos mentir para Deus, porque não dá certo. Se nós precisamos, se nós assumirmos hoje o papel de nos tornarmos perfeitos, esse é o primeiro passo. Pai, eu quero seguir o que Jesus nos propôs, por quê? Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos já nos dizem que Ele é o nosso modelo a ser seguido. Nosso governador planetário. Então, se eu esbravejo, se eu falo, se eu utilizo as redes sociais para botar fogo no parquinho, como a gente fala, que eu comece pelo menos a não agir mais dessa forma. Que eu mantenha as minhas opiniões para mim, ou saiba muito bem o que eu falo. Ah, Mônica, você está se isentando. Não. Eu posso me manifestar desde que eu pergunte a mim o que Jesus faria no meu lugar. E Jesus era pacifista, se alguém não sabe. Então nós podemos nos colocar de maneira firme, como ele fez muitas vezes, mas com respeito, entendendo que o outro é um irmão meu em evolução. E naquele trecho do Evangelho, quando o Senhor chama aquele que deve a ele para cobrar o que deve, e ele fala, Senhor, me perdoe, eu não tenho o que pagar ao Senhor. E ele fala, sua dívida está perdoada, porque Deus é justo, é bom e é misericordioso e faz isso conosco. Não sejamos nós aquele ser que sai dali, que tem a sua dívida perdoada e imediatamente ali fora encontra aquele outro que devia para ele, quase mata a criatura, cobrando tudo e ainda querendo escravizar toda a família, esquecendo a misericórdia que Deus teve para com ele. Hoje nós poderíamos estar numa condição muito pior do que estamos. Eu vou terminar e eu digo a vocês, basta pensarmos nos nossos irmãos que moram nas ruas. Quando eu comecei a trabalhar com eles, há anos atrás,
A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa foi olhar que eu tinha um vaso sanitário, que eu tinha um chuveiro. E que com todas as coisas que eu tenho de nevralgia por causa do frio, de sinusite que quase me explode a cabeça e de um monte de coisa, eu tinha um local meu. Eu tinha a minha privacidade. Eu podia tomar remédio ali quando eu quisesse. Se eu quiser acordar de madrugada e fazer alguma coisa para eu comer, eu posso. Então essas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente não se dá conta, comecemos a agradecer tudo. Esse sentimento, tudo começa em nós. A ira que nós temos, a ausência de perdão que nós temos, o rancor e a mágoa, são laboratórios para nós ficarmos doentes. Nesta e em outras vidas, porque vai para o nosso perispírito. Da mesma forma, quando nós exercitamos a gratidão, já começamos nesse caminho da perfeição. É um tijolinho, é um passo por vez. Quando seremos perfeitos? Não importa. O que importa é o esforço que nós vamos fazer para nos tornar melhores. Como diz Santo Agostinho, explicando essa questão, 919a. Leiam, por favor. Santo Agostinho nos ensina como trilhar esse caminho para sermos melhores hoje, amanhã sermos melhores do que hoje e assim sucessivamente, até um dia, sem nos darmos conta, seremos perfeitos, como é o nosso Pai. Muito obrigada.